Olá, seja bem-vindo. Eu sou Donizete. Eu recebi algumas perguntas de alguns colegas em vários vídeos neste canal, mas que resumidamente todas elas tratam do mesmo assunto, ou seja, a mesma dúvida. E eu coloquei um título aqui que resume a dúvida dos colegas, ou seja, instalar ou não o IDR como geral no QDC? Esta é a questão. O primeiro que eu anotei aqui a participação é o colega Renato R. Costa, e ele escreve o seguinte: caro amigo, vou ser mais específico. No momento 5 do vídeo, o amigo diz que os disjuntores são bipolares dos chuveiros. O que eu pensei foi o seguinte: ao invés de sair com as fases antes do IDR, poderia, para os alimentar, ou seja, os disjuntores bipolares que ele cita, poderiam sair com elas, os condutores vermelhos, após o IDR, e eles já estariam protegidos pelo IDR que já temos ali? Desde já grato, aguardo sua resposta. Ok, eu vou abrir aqui uma foto que pertence ao vídeo que o colega Renato citou. Esta foto aqui é do QDC do vídeo que o colega faz a pergunta. Rapidamente analisando aqui, este QDC, ele era um QDC com disjuntores antigos do padrão NEMA, os disjuntores pretinhos. Eu substituí por esses disjuntores aqui, os do padrão DIN, colocando o IDR que não tinha no outro QDC e refazendo parte da instalação de alguns circuitos, não todos. Bom, mas isso está colocado em vários vídeos neste canal. Então, resumidamente, é o seguinte: esse disjuntor aqui é o geral, os três ao lado aqui são disjuntores bipolares, um para cada chuveiro, são 3 chuveiros. Na parte inferior, aqui está um IDR tetrapolar e ao lado 4 disjuntores monopolares, sendo que este IDR tetrapolar aqui, a saída dele alimenta apenas esses 4 disjuntores monopolares e não alimenta os disjuntores bipolares, estes 3 aqui para os chuveiros. Aí eu fiz o seguinte: na saída do disjuntor bipolar, aqui o geral, este aqui bipolar, o geral do QDC, as duas fases na saída dele eu alimentei o IDR tetrapolar e junto aqui, com a alimentação das duas fases no IDR, eu liguei outros 2 condutores, estes 2 aqui vermelhos, vejam, e os trouxe aqui para a parte superior, alimentando um barramento tipo fase, um barramento de fase tipo pente, 2 fases, e esse barramento alimenta os 3 disjuntores bipolares. Eu vou abrir aqui uma outra foto que fica mais fácil visualizar esses 2 cabos. Aqui, ó, essa foto aqui é antes do QDC estar totalmente pronto. Aqui fica mais fácil. Aqui, os 2 condutores de fase ligados juntos aqui aos 2 fases de alimentação aqui, saindo do disjuntor geral alimentando o IDR, e junto aqui esses 2 vermelhos vêm para alimentar aqui em cima. Ou seja, esses 3 disjuntores bipolares aqui dos chuveiros não estão ligados na saída do IDR. O que o colega Renato coloca é o seguinte: não poderia sair com esses 2 cabos de fase vermelhos aqui na saída do IDR e levar aqui para cima? Sim, Renato, poderia. Neste caso, então, esses 3 disjuntores bipolares do chuveiro estariam também ligados na saída do IDR tetrapolar. Só que neste caso, esse IDR tetrapolar aqui seria um IDR geral do QDC. Então, no caso de desligar esse IDR ou dele atuar desarmando por fuga de corrente, toda a instalação, tanto os chuveiros quanto os demais disjuntores, os outros circuitos, ficariam desenergizados, ou seja, toda a instalação desenergizada. Da forma como eu fiz, não. O IDR alimenta apenas esses 4 disjuntores monopolares e não alimenta os disjuntores bipolares dos chuveiros. Pois bem, Renato e os demais colegas, pode sim instalar o IDR como geral. No caso aqui, eu não instalei. Eu peguei a alimentação aqui antes do IDR para alimentar os chuveiros, independente desse IDR.
Então, neste caso aqui, este IDR ele não é o geral do QDC, ele é apenas um IDR parcial que alimenta um conjunto de circuitos, que são esses 4 circuitos monopolares. Então agora vem a questão, pode instalar o IDR como geral? Pode sim, pessoal, não é proibido por norma, você pode instalar, mas não convém, não é ideal. E vou apresentar 3 motivos pelos quais não é ideal, não se deve, apesar de não ser proibido, não é a melhor opção instalar um IDR sendo o geral do QDC. Vou mostrar então na sequência os 3 motivos pelos quais não é ideal instalar um IDR como geral do QDC. Bom, de acordo com o título, por que não é ideal instalar o IDR geral no QDC? Primeiro motivo, se algum circuito apresentar uma fuga de corrente com valor suficiente para fazer o IDR atuar, toda a instalação será desenergizada. Pense bem, caso eu instale um IDR como geral no QDC, se algum circuito ou quando algum circuito apresentar uma fuga de corrente com um valor suficiente para fazer o IDR atuar, toda a instalação será desligada. E isso é um transtorno, pessoal. O primeiro motivo aí, muito simples. Principalmente se for à noite, toda a instalação ficará desligada e, portanto, o local todo ficará no escuro. Isso é um transtorno. Tá aí o primeiro motivo, é o mais simples de todos, mas é um transtorno ter a instalação toda desligada caso algum circuito apresente um valor de corrente de fuga suficiente para fazer o IDR atuar. Segundo motivo, mesmo que não tenha nenhum circuito apresentando uma fuga de corrente capaz de provocar a atuação, ou seja, o desarme do IDR, ainda assim poderá acontecer o seguinte: vários circuitos podem apresentar fugas de corrente de pequenos valores, que somados podem fazer o IDR atuar, desenergizando toda a instalação elétrica. Então pense bem, pessoal. Nenhum circuito apresentou um valor de fuga de corrente suficiente para fazer o IDR atuar, mas pequenos valores de fuga de corrente de vários circuitos, ou seja, cada circuito podendo apresentar um valor de fuga de corrente, o somatório, a soma total dessas fugas de corrente apresentadas em cada circuito, em vários circuitos, poderá fazer o IDR atuar. E aí, o IDR atuando, sendo ele geral, toda a instalação será desenergizada, mesmo que um circuito apenas não apresente um valor suficiente para fazer o IDR atuar. Mas, como disse, a soma de vários circuitos apresentando pequenos valores de fuga de corrente poderá fazer o IDR atuar. Problema também, toda a instalação ficará desenergizada. Esse é o segundo motivo. Terceiro e último motivo, dentro dos 3 que eu estou apresentando, além do desconforto e transtorno ao ser desligada toda a instalação elétrica, aumenta as dificuldades para a manutenção. Ou seja, instalando o IDR, apenas o IDR, como geral do QDC, quando esse IDR atuar, sendo porque apenas um circuito apresentou fuga de corrente suficiente para fazer o IDR atuar, ou porque vários circuitos apresentaram pequenos valores de fuga de corrente e que a soma total desses circuitos fez o IDR atuar, o transtorno é que haverá uma dificuldade maior para identificar
o problema da fuga de corrente em um ou em vários circuitos. Esse é o terceiro motivo. Em qual circuito houve a fuga de corrente? Ou em quais circuitos houveram pequenas fugas de corrente para que a soma total forçasse o IDR a atuar? Esse é o terceiro motivo. Dificuldade na manutenção, na identificação de qual ou quais circuitos está ou estão os problemas. Então, finalizando aqui o comentário embaixo, torna-se muito mais difícil descobrir em qual ou em quais circuitos há fuga de corrente, quando tem apenas um IDR como geral na instalação. Tá aí então a minha resposta aos colegas. Porque não é ideal instalar um IDR como geral do QDC. Por norma, não é proibido. A norma determina que deve haver a proteção. Agora, se essa proteção será feita apenas com um ou mais IDRs, isso aí fica a critério do profissional instalador juntamente com o proprietário do imóvel. Em outros vídeos eu vou abordar este assunto com mais detalhes, explicando como eu penso ser melhor fazer a instalação de IDR em QDCs, não instalando como geral, mas instalando para alguns circuitos individuais e IDR para conjunto de circuitos, ou seja, um IDR parcial para um conjunto de circuitos. Por enquanto, é só o que eu tenho a apresentar. Agradeço a atenção de todos e aguardo vocês no próximo vídeo.